intelectuais da época, no momento pós-independência, estavam preocupados com a formação de uma cultura nacional, a formação de uma identidade nacional e a formação de uma literatura brasileira, porque até então a gente era colônia, então estamos independentes, vamos formar aqui a literatura brasileira, certo? Qual que era o ponto de vista, qual foi a contribuição do José de Alencar com esse pensamento, com esse movimento que aconteceu lá no século XIX? Ele diz o seguinte, tem um trechinho, que está inclusive no livro de vocês, que foi publicado no Iracema. Vocês vão ver que o prólogo, tanto o prólogo quanto o finalzinho do livro, tem 2 cartas que o José de Alencar escreve. E ele mesmo vai explicar o projeto literário dele. Ele vai explicar o que no ponto de vista dele, o que tem que ser a literatura nacional, como que ela deve ser construída, e ele vai explicar todo o projeto literário dele, né? Ele vai explicar Iracema, é bastante interessante essa leitura. Eu vou mostrar aqui para vocês uma edição, eu já mostrei do Curtiço, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, de outras obras que a gente trabalhou em sala de aula. Essa edição, que ela tem um glossário bem facilitado durante o livro, né? Ele traz também box, assim, explicando alguns termos que a gente não conhece. Eu sei que tem outras formas de a gente conseguir buscar, né, essas informações, mas eu achei que essa edição facilita bastante, né? A editora não está me pagando nada, ainda não sou uma blogueirinha de sucesso, mas enfim, quem sabe um dia eu seja patrocinada e ganhe muitos livros. Mas enfim, o José de Alencar, ele vai trazer essa proposta de literatura brasileira, e ele vai dizer, em um trechinho dessa carta que é publicado aqui em Iracema: o conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades de sua vida. É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro. É dela que se há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu imagino. Então, o que ele fala? Que se a gente quer construir uma literatura verdadeiramente nacional, verdadeiramente brasileira, o tupi, que é uma língua indígena, tem que aparecer na nossa literatura. E é por isso que Iracema tem vários termos em tupi. Ele faz um longo trabalho, ele faz uma longa pesquisa, né, do tupi, ele vai falar sobre isso nas cartas também, para construir o texto. Então ele fala que se a gente quer fazer uma literatura distante da literatura europeia, a gente tem que fazer uma literatura com a língua tupi ali permeando o nosso texto. Isso não significa que o texto seja diferente do texto europeu, tá? Em termos de enredo, em termos de proposta, em termos ideológicos, ele vai ser muito próximo de textos europeus. Mas ele vai ter esse elemento diferente, né? Que o José de Alencar vai dizer que é um dos critérios para a formação de uma literatura verdadeiramente nacional, né? Tal como ele imagina.